E aí, meus companheiros de leitura, quem é vivo sempre aparece, e estou aqui de volta para trazer um pouco mais de material literário para vós. Eu sou o Zero, esse aqui é o Tabula Rasa, caso você seja novo por aqui, e caso você não seja, para reapresentar, é sempre bom estarmos nos afirmando aí, chegando junto. Antes de passar a vinheta para a gente começar a falar desses livros que são maravilhosos, eu gostaria de fazer um pequeno merchan aqui, pois para você que acompanha e para você que não acompanha, o canal costuma ter umas edições de HQs e mangás em que eu divido o quadro junto com o Adriano, que é um amigo meu, e a gente fala um pouco desses conteúdos. No entanto, tem uma novidade: Adriano abriu um canal aí chamado Expoente X, que eu chamo carinhosamente como X, onde ele fala basicamente também de HQs, mangás, mas com aditivos. Ele fala de filmes, ele fala de outras literaturas e tudo mais. E como o próprio subtítulo do canal dele diz, HQ, literatura, causa e cultura. HQ, cinema e literatura, causa e cultura. Mas aí, pessoal, vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem o canal dele. Já tem uns vídeos aí rolando. E ele é um cara que manja dos Paranauê que ele vai mexer. Então, vamos lá. Bom, já faz um tempo que eu estou querendo falar desses livros aqui e eu escolhi falar dos dois juntos, já que eles, digamos assim, foram grandes sucessos de vendas no tempo deles e talvez ainda hoje sejam muito considerados. Eu aproveito e falo logo dos dois em um só vídeo e vocês vão conhecer um pouco mais, para quem não conhece, que são O Diário de um Mago, vou botar assim, O Diário de um Mago e O Alquimista. Eu tenho essas edições aqui que foram me dadas de presente. Muito obrigado, Saki. E vamos começar pelo Diário de um Mago. Para quem, com certeza, para quem não sabe, já deve ter ouvido falar, Paulo Coelho, um escritor brasileiro que ocupa uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Eu já falei sobre um dos livros dele aqui no canal, que é o Manuscrito Encontrado em Acre, que é um livro maravilhoso também, consegui no mesmo ano da publicação. Este livro foi lançado no ano de 1987. É um livro bastante interessante, tem algumas características peculiares, onde basicamente a história dele retrata a de um personagem, que é o próprio autor, Paulo Coelho, que vai estar passando por uma ritualística, um momento, um rito de iniciação dentro de uma prática chamada Práticas de Han, que até onde eu escutei é uma espécie de tradição oriental com uma série de práticas envolvendo a natureza e outras coisas que não são externadas para o público externo, digamos assim. E ele está nesse rito prestes a receber a espada, que seria um símbolo da iniciação dele, quando o mestre dele lá, o mentor, nega a espada a ele, pisa nas mãos dele e entrega a espada para a esposa dele e diz que ele vai ter que percorrer um caminho para que ele se mostre, digamos assim, merecedor dessa espada, que não é uma mera arma, é um símbolo. Dentro de muitas tradições antigas, ou não tão antigas assim, todos têm algum símbolo que significa alguma coisa, que vai muito além do status, que vai muito além do poder. É um símbolo, digamos assim, de que você chegou naquele ponto, de que você avançou. Seria como, por exemplo, os graus da maçonaria, as iniciações dentro da Rosa Cruz, ou não sei se a Telema e a Aurora Dourada contêm essas mesmas coisas, mas basicamente ordens iniciáticas costumam ter esses simbolismos. A gente vê isso muito naqueles aventais usados pelos maçons, né? Então, o que acontece? Ele vai
ele vai ter que percorrer o caminho de Santiago da Compostela, que basicamente começa pela França, passa pela Espanha e por uma série de caminhos. É uma estrada que você caminhando dura aproximadamente 3 meses. E ele vai se encontrar com o guia dele, que é, digamos assim, um guia particular, que também pertence a essa tradição de rã, que ele chama de Petrus, que não é o nome verdadeiro dele, mas enfim. E no decorrer da história, ele vai seguindo esse caminho e tendo uma série de aprendizados. O livro, basicamente, ele é dividido em capítulos, e esses capítulos, eles são intitulados, eles não são meramente numerados. O título geralmente diz respeito a alguma localização, algum evento que acontece ou algum aprendizado que ele tem naquele capítulo. E próximo ao final de cada capítulo, ele vai ter um quadro, tipo esse, aqui, com um título e digamos assim, um contorno ao redor, em que ele vai ter uma prática que o quadro explica como é a prática. No decorrer após o quadro, antes dele, ele vai realizar essa prática por intermédio de Petrus, e o capítulo vai se encerrar. E é assim basicamente até o final. Eu demorei muito tempo para ler esse livro. Na realidade, agora, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu já li esse livro há bastante tempo. Mas eu demorei bastante para lê-lo. Tinha o clássico preconceito que muitas pessoas têm com Paulo Coelho. Até que eu me debrucei sobre os livros dele e comecei a ler e vi que não era absolutamente nada do que falam. Eu acho que para você poder criticar uma obra, você deve, no mínimo, conhecê-la, né? Eu achei muito bom o livro, eu gostei muito, eu achei legal esse lance das práticas. O que eu criticaria aqui no livro, não é nem no livro, é na história em si, que é a progressão do personagem. Você sente que ele não progride muito, ele não muda muito essa visão de mundo, essa forma de ser, de enxergar as coisas. É como se ele não, digamos assim, como se ele fosse orgulhoso demais para enxergar além, tá entendendo? Mas seja como for, uma leitura muito boa, tem essas práticas aqui para quem se interessa, e você vai conhecendo algumas coisinhas no decorrer do caminho. Esses pensamentos da tradição, da prática rã, da prática de rã, mas também aparecem outras coisas. Por incrível que pareça, eu acredito que a galera que é católica, principalmente católica, vai curtir muito. Geralmente você pensa assim, o Diário de um Mago, não tem nada a ver, magia negra, vai... não é não, viu? Até recomendo muito. E, partindo adiante, vamos falar sobre este, que está na lista de livros mais vendidos do mundo. Não é brincadeira, não é exagero não. Vai chegar ao ponto de você ter existem diversas reimpressões desse livro, com capas diferentes, com propostas diferentes. Essa aqui particularmente ela é muito boa, porque ela tem umas ilustraçõezinhas no decorrer dela. Eu não sei se todas têm, mas são ilustrações até muito bonitas. Estão em alguns pontos bastante específicos. Essa primeira retrata um momento bem tchan, tal. Essa aqui também. Mas vamos à história. Qual é a história do alquimista? Nós temos um personagem chamado Santiago, que vive numa regiãozinha ali da Espanha, onde ele é um pastor. E ele, pastor de ovelhas. E ele está sempre lá tangendo as suas ovelhas e tudo mais, até que em um determinado momento ele tem um sonho em que ele encontra próximo às pirâmides um tesouro, um grande tesouro. Sendo que ele tem muito medo de dar esse passo, de sair do lugar onde ele está, porque ele está muito, como é que eu posso dizer, confortável na posição que ele está. Ele tem ali as ovelhas dele, de vez em quando a galera vai lá dar uma tosa, ele consegue dinheiro, blá, blá, enfim, ele está numa posição de conforto muito boa.
Até que em um belo momento ele decide finalmente dar asas a esse sonho, vende algumas, ou vende todas, não me recordo, e vai nessa viagem em que ele vai conhecer alguns conceitos como alma do mundo, o momento certo para se fazer, saber ler sinais ou mensagens que o que chamam de alma do mundo traz para você e por perspectivas diferentes, no caso trazem para ele e por perspectivas diferentes. E é um livro de aprendizado também, é um livro que ensina muito. E essas ilustrações, elas não estão jogadas à toa. A gente tem, por exemplo, ele aqui, enquanto pastor, pastoreando as ovelhinhas dele. Tem aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, que é justamente no momento que ele está olhando para a lua enquanto está numa igrejinha, porque tem uma igrejinha onde ele costuma dormir, e ele fica olhando, será que eu vou? Será que eu não vou? Ele está decidindo se ele vai ou não nessa viagem. E em um determinado momento ele vai encontrar com um rapaz que diz-se alquimista, né? Ou pelo menos estudante de alquimia, e quer encontrar um alquimista que vive no deserto. Que esse é um alquimista de fato e ele quer aprender aquela famosa transmutação do ouro, você transformar uma pedra comum em ouro, ou você criar o elixir da imortalidade, que eles chamam de pedra filosofal. Tem muitas leituras e releituras em cima disso. Eu achei muitíssimo interessante. Diferentemente do Diário de um Mago, que você não tem, digamos, termos específicos que classicamente são compreendidos no senso comum, vamos dizer assim, relacionados à magia ou a magos, como o senso comum os conhece, no Alquimista já é um pouco diferente. Tanto que você tem símbolos relacionados à alquimia, como o Ouroboros, e as coisas que se conversam e que se fazem e que se falam. Tem esses outros símbolos que também são referentes à alquimia, e geralmente são compreendidos por alquimistas. Muito interessante, muito rico. Eu recomendo muito também, independente de sua religião, independente de sua crença. Aqui outras figuras também que enriquecem muito essa leitura. Esse é um livro excepcional. Ele não é um best-seller à toa, certo? Eu não vou reter o julgamento das obras ao autor, até porque é interessante que você tenha materiais para que você possa criar uma crítica, digamos assim. E para você ter um material, você tem que ter contato com ele. E você, no caso, tem que absorvê-lo para compreendê-lo e não simplesmente se basear numa opinião de massa. E muitas vezes a pessoa diz assim, eu li um livro. No entanto, eu posso dizer que esses dois livros, juntamente com o manuscrito encontrado em Acre, que eu já falei aqui, e outros livros dele que eu já li, todos são muito diferentes. Todos têm uma estrutura própria. E desses dois aqui eu recomendo muito mesmo, principalmente o Alquimista. Não é um best-seller à toa, é muito, muito, muito bom mesmo. Muitíssimo bom, muito rico. Algumas pessoas podem ler e dizer assim, isso é só superstição. Vai da perspectiva de cada um, vai de como cada um tá vendo. Mas é isso aí, pessoal. Só reforçando aqui, depois deem uma olhada no canal de Adriano aí, o Expoente X. Novamente, link na descrição do vídeo. Recomendo aí as leituras, o Diário de um Mago, o Alquimista, entre outros livros que eu posso trazer aqui também para falar um pouquinho deles. Tem um deles que eu gosto muito, que é Verônica Decide Morrer, que eu também estou pensando em trazer aqui pro canal. E vamos continuar aí com nossos vídeos. Provavelmente daqui a alguns dias, ainda nessa semana, vai aparecer mais um vídeo da série lá do Lovecraft, que eu tô querendo falar muito. E abrir uma outra série aí, no decorrer do tempo vocês vão ficar sabendo. Entre outras coisas, como sempre, claro, tudo de acordo com o tempo, sabe como é, estudante, vida cheia. Muita coisa, a gente mal tem tempo para respirar. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter visto até aqui. Se gostou, dá um curtir aí, compartilha com os seus amigos, com a galera aí, para espalhar a palavra, caso tenha gostado. Comenta aí alguma coisa que você tenha achado legal
e tal. Se inscreva no canal se não for inscrito. E é isso aí, pessoal. Valeus, falows e boas leituras.